Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus queridos, nosso salmo de hoje é o salmo de número 19, um salmo muito conhecido. E este salmo nos fala da criação, da palavra e da redenção. Eu queria ler ele com vocês. Então abram o Salmo 19, puder acompanhar a leitura. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percursor, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também dá soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus queridos, a palavra intencionalidade, grava essa palavra, intencionalidade nos convida a descobrir o propósito da proclamação da glória de Deus, feita pelos céus, revelada na lei e declarada pelo salmista. Este salmo registra o discurso da glória de Deus, realizado por 3 testemunhas: a criação, a palavra de Deus, a lei, a Torá e o salmista. Nós temos neste salmo, se você notar, os primeiros versículos de 1 a 6, a declaração da glória de Deus feita pela criação. Do versículo 7 ao 10, a declaração da glória de Deus feita pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor. E dos versículos 11 a 14, nós temos a declaração da glória de Deus feita pelo salmista. Neste salmo nós encontramos a declaração da glória do nosso Deus, de forma progressiva e proposital. Com certeza, você já passou por uma entrevista de emprego, não é verdade? Se você não passou, você passará, não se preocupe. Não se turbe o vosso coração, chegará o seu dia, tá, Cris? Chegará, fica tranquila. A entrevista de emprego é marcada por perguntas intencionais para descobrir o nosso caráter,
a nossa ética e as nossas aptidões. O nosso discurso falado em forma de resposta às perguntas da entrevista revela em parte o que declaramos ser. O nosso discurso escrito no currículo, sabe aquele currículozinho que você entrega lá, aí tem lá um resumo da sua vida profissional? Descreve nossa ética, nossas competências e nossas experiências. Não é verdade? Neste salmo, Deus nos mostra a sua glória semelhante à apresentação de um currículo, declarado silenciosamente pela criação, registrado de maneira inspirada e inerrante na palavra de Deus e experimentado milagrosamente pelo coração humano. Aqui Deus apresenta as suas credenciais. Existe uma semelhança muito grande no Salmo 19 entre os primeiros capítulos da Escritura. Em Gênesis capítulo 1, Deus se apresenta como Criador. Em Gênesis capítulo 2, quando ele entrega a lei a Adão, dizendo que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse daquele fruto, com certeza ele experimentaria a morte. Ele se apresenta como legislador. Mas em Gênesis capítulo 3, no verso 15, Deus também se revela como o libertador, quando ele nos entrega a promessa daquele que viria e pisaria na cabeça da serpente, e nos livraria da maldição. Essas três figuras nos acompanharão neste salmo. O Salmo 19 nos convida a ouvir esse discurso silencioso e, mais do que isso, a entender que a verdadeira glória de Deus se revela não apenas na criação, mas também na sua palavra e, finalmente, na sua misericórdia para com o pecador. A glória de Deus se revela. A criação ao nosso redor comunica algo. Há uma mensagem constante sendo proclamada, ainda que sem palavras. Mas a palavra do Senhor está registrada na Escritura. E ela também comunica a glória de Deus. E a sua experiência com o Senhor também comunica a glória de Deus. Este salmo é um retrato profundo do caráter do nosso Deus. Este salmo responde a uma pergunta crucial para a minha e sua vida. Quais são as bênçãos contidas na glória de Deus? Quais são as bênçãos que Deus nos revelou? Então, a glória, se você quiser anotar essa frase, a glória de Deus é proclamada pela criação, revelada na lei e experimentada na redenção. Esta proposição resume o Salmo 19. Uma glória proclamada pela criação, revelada na lei e experimentada na redenção. E com o propósito de fazer você gravar esse salmo, eu fiz um acróstico. Nós iremos lidar dentro deste salmo com essas três figuras que representam quem Deus é. Deus é um um escultor onipotente, um legislador justo e um libertador misericordioso. Este salmo apresenta os atributos do nosso Senhor. Deus é o Criador, Deus é o Juiz, Deus é o Redentor. Se você gravar isso, eu já fico muito feliz. Então, esse acróstico El
revela quem Deus é. Os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo de número 6, nós temos a glória de Deus proclamada pelos céus. E essa glória nos mostra que o nosso Deus é um escultor onipotente. Acompanhe comigo a leitura novamente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até outra, e vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O Salmo 19 é um dos salmos da lei, salmos da Torá. Estes salmos devem ser considerados em pares, e eles são marcadores dentro do grande saltério. O Salmo 1 e o Salmo 2, o Salmo de número 18 e 19, 118 e 119. Os salmos da Torá são os ímpares aqui. O Salmo 1, o Salmo 19 e o Salmo 119. E os salmos messiânicos, os salmos que nos anunciam a Cristo, são o Salmo de número 2, o Salmo 18 e 118. Estes pares apresentam a união de um salmo messiânico, que apresenta o nosso Redentor, que profetiza sobre o Cristo que viria, com um salmo da lei, a fim de mostrar que o reino de Deus, o reino futuro do Senhor, virá pela instrumentalidade da palavra inspirada, encarnada e proclamada. A palavra inspirada, a palavra encarnada, o próprio Cristo, e a palavra proclamada, a pregação do Evangelho. Então o reino de Deus se apresenta desta maneira, por meio da revelação da palavra de Deus. Nos primeiros versículos, Davi nos apresenta a revelação geral. Preste atenção nisso. A criação proclama que Deus é criador. Ele é um escultor onipotente. É isso que os primeiros versículos de 1 a 6 nos revelam. A linguagem poética nos mostra que, embora a criação não fale em palavras, ela comunica. O ciclo dos dias e das noites, o curso do sol, os céus, tudo isso aponta para a glória de um Deus onipotente, organizado, poderoso e criativo. Aqui Deus é um escultor onipotente. Cria e modela o universo com maestria e precisão. Esse Deus é criador, mas ainda é desconhecido em seu caráter moral. Nos primeiros versículos, nós não temos nenhuma afirmação sobre o caráter de quem Deus é. Nós não sabemos se esse Deus que criou todas as coisas é santo ou não, se ele é corrupto ou não, se ele é mau ou não, nós não sabemos nada. Assim também é em Gênesis capítulo 1. Nós só sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Não há nada ali que nos faça pensar que Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Não tem nada ali. A criação revela poder, mas não revela redenção.
A glória de Deus revelada nos céus, por ser silenciosa, lembra que no versículo de número 3, o salmista nos diz que não há linguagem nem palavras no testemunho da glória de Deus revelado na criação. Então, nessa glória de Deus revelada nos céus, silenciosamente, nós não temos poder para gerar salvação. Não temos. A proclamação da glória de Deus pela natureza não pode gerar conversão. Não pode. Por isso que nós temos muitos admiradores da natureza que não confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O testemunho da criação não é um testemunho para gerar salvação. Não é. Os céus proclamam a glória de Deus como Criador, o escultor onipotente. Então, se o propósito da proclamação da glória de Deus na criação não é a salvação, como essa glória pode nos abençoar? Como? Qual é a bênção contida na contemplação, na experimentação da criação? A glória de Deus revelada nos céus gera a bênção da preservação. Muito legal isso daqui. Aqui não tem nada a ver com fé. Por quê? Deus faz cair chuva tanto sobre os justos como sobre os injustos. Ao observarmos o anúncio silencioso da criação, entendemos que este mundo foi criado para ser sustentável, habitado e preenchido com a imagem de Deus, a humanidade. É isso que a gente encontra. Deus criou um mundo sustentável para seres viventes de todas as espécies. Não é isso que fala lá em Gênesis, capítulo 1? Então, a bênção derramada na criação é a sustentabilidade da vida. Quando nós olhamos para a criação, as árvores, os pássaros, o dia, a noite, o sol, as estrelas, nós encontramos a impressão de um Deus vivo, que fez um mundo para ser habitado por seres vivos. O Deus vivo criou seres viventes debaixo de sua providência de forma sustentável. O testemunho silencioso da glória de Deus é um lembrete constante de que Deus é o sustentador do universo. Esse é o testemunho dos céus. Essas verdades nos chamam a duas ações práticas. Quais são elas? A primeira, preservar a natureza. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, Deus nos diz que destruirá os que destroem a terra. Aqui nós temos em Apocalipse um imperativo profético, onde Deus diz: eu destruirei aqueles que destroem a terra. A preservação da criação é um mandamento para nós cristãos. Precisamos nos conscientizar e cooperar com a preservação da terra. Você precisa ser uma pessoa que preserva as coisas. A segunda ação prática é o trabalho. A sustentabilidade do mundo é o resultado do trabalho contínuo de Deus como provedor e sustentador da vida. E essa verdade nos chama ao trabalho. E agora eu quero falar principalmente aos homens. É o seu papel trabalhar para prover. O seu papel.
Você pode até ganhar menos que a sua esposa, e não tem problema nenhum nisso. Mas o seu salário deve cooperar para o sustento da sua família. Somos nós os responsáveis por perder o sono porque as contas não fecham. Não as nossas esposas. Se precisar, a gente corta gastos, faz horas extras, trabalha em 2 empregos. Este fardo é nosso, não das nossas esposas. O Deus que trabalha chama homens bíblicos a serem bons trabalhadores. É o seu papel trabalhar. Deus vai cobrar de você, não da sua esposa. Então, quando a sua esposa estiver lá perdendo noite de sono, ai, meu bem, será que as contas vão fechar? Sabe o que você faz com ela? Por que você está preocupado com a demanda que não é sua? Essa é uma demanda minha. O Deus que provê todas as coisas me chamou para ser provedor na sua vida. Então, por que você está preocupada com coisas que não devem atribular o seu coração? Mas não é só falar isso, né? Você tem que chamar a responsabilidade. Então, mulheres, não se preocupem com a demanda que não é sua dentro do casamento. Por mais que isso seja difícil, Deus não te chamou para preocupar com isso. Deus te chamou para ser um auxílio na vida do teu esposo. Auxiliar, apontar, mostrar, conversar. Aí sim, mas perder noite de sono não é a sua responsabilidade. Afinal, o dinheiro que vocês ganham em conjunto não é dividido, são de ambos. Vocês são só uma carne. Uma só carne, um só salário. Ai, pastor, isso não é bíblico. Depois a gente conversa. Então, o interessante de olhar para o Deus provedor é chamar o homem à responsabilidade da provisão do lar e a mulher ao descanso da provisão do lar. Você tem um Deus que é provedor e um esposo que é provedor. O seu papel é administrar de forma correta os bens e não perder noite de sono. Um Deus que trabalha até agora chama homens bíblicos a serem bons trabalhadores. A ciência moderna, por vezes, reconhece que há uma ordem e inteligência por trás do universo. Mas apenas saber que há um Criador não salva ninguém. A criação nos mostra que Deus existe, mas não revela que Ele é uma santidade e justiça. Deus é santo e justo. A revelação da glória de Deus na criação mostra a ação da providência divina, mas não nos mostra, não nos revela o caráter deste escultor onipotente. Nós sabemos que Ele é todo-poderoso, criativo, ordenado e organizado, mas nós não sabemos nada sobre o caráter de Deus. Graças a Deus o Salmo não termina aqui. Nos próximos versículos 7 a 10, Davi nos apresenta a outra face do caráter de Deus, que é a face do legislador. Deus é um juiz justo. A glória de Deus revelada na lei revela que Deus é um legislador justo. Acompanhe comigo, versículo número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido.
e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A glória de Deus, revelada nos céus, por ser silenciosa, não salva. Mas a glória de Deus, revelada na sua palavra, tem o poder para salvar o ser humano. Do versículo de número 7 a número 10, o salmista ele muda o foco. Agora Deus se revela não na natureza, mas na palavra. A revelação especial. E na sua lei, ele revela o seu caráter. É por meio da Bíblia que entendemos que o Criador onipotente também é o legislador justo. A glória de Deus revelada na lei contém diversas bênçãos, diversas. A primeira bênção é a denúncia. A lei denuncia os nossos pecados, nos tirando da ilusão pecaminosa de acreditarmos que somos bons e retos de coração. A lei denuncia o pecado que habita em nós para nos mostrar que precisamos de um Salvador. Então, a lei denuncia os nossos pecados com o propósito de nos conduzir a Cristo Jesus, o Messias. O papel da lei é pedagógico. Ele nos mostra quem somos para encontrar em Cristo quem necessitamos ser. E o Salmo descreve como a lei faz isso. A lei nos conduz a Cristo porque ela é perfeita, inteira, completa. Não há falta de nada. Não lhe falta nada. Portanto, é capaz de restaurar, transformar e renovar o coração do homem por completo. A palavra inspirada nos conduz à palavra encarnada que restaura o nosso ser por completo. A palavra de Deus é o único instrumento que pode restaurar a nossa vida. A lei nos conduz a Cristo porque ela é fiel, segura e confiável, portanto capaz de tornar sábios os simples. A pessoa simples é uma pessoa que não tem uma compreensão adequada da vida. Não tem uma compreensão adequada de Deus, de si mesmo e dos outros. Nós somos pessoas simples. Por quê? Porque nós não temos uma compreensão totalmente correta das coisas. É por isso que é por meio da palavra de Deus que nos tornamos sábios. Então, quando Davi fala aqui no versículo de número 7, que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ele está falando para nós. Não é para um incrédulo, não. A palavra de Deus gera essa bênção em nós, a bênção da sabedoria, para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. A lei nos conduz a Cristo porque ela contém preceitos retos e autoridade pura. E assim pode nos levar à alegria por fazer aquilo que é correto, trazendo luz para as trevas do nosso coração, substituindo a ignorância e a falta de compreensão por direção, entendimento e discernimento.
A lei do Senhor faz isso. A palavra do Senhor faz isso. Perecemos em nossa vida por falta de compreensão da palavra de Deus. É por isso que a gente patina em muitas coisas. A lei nos conduz a Cristo porque é límpida, não contaminada, livre de impurezas e duradoura, relevante e atual. E, portanto, capaz de produzir em nós o temor do Senhor que nos livra do temor dos homens. A glória de Deus revelada na lei do Senhor também fornece percepções corretas sobre a realidade, retirando da nossa mente, dos nossos pensamentos, a prisão de especulações pecaminosas e impressões erradas. Já viu aquela impressão que você tem das pessoas? A pessoa nunca falou com você e você tem uma impressão de que aquela pessoa te deseja o mal? Isso é pecaminoso. Isso é fruto do seu coração enganoso. Isso é errado. Ah não, pastor, mas a pessoa me olhou, impressão errada. Você nunca conversou com a pessoa. E a gente tem o nosso coração cheio dessas impressões erradas. A lei do Senhor nos purifica desses enganos. Por ser mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, é capaz de produzir em nós uma espécie de prosperidade e contentamento que é mais valioso do que todas as riquezas materiais do mundo. Por ser mais doce do que o mel e o destilar dos favos, é capaz de remover de nós a acidez e a amargura causados pelo pecado e produzir em nós uma doçura de vida. É na palavra que entendemos que Cristo é doce e que o pecado é amargo. E assim, conduzidos pelo Espírito por meio da palavra, que nos repreende, nós abandonamos os nossos pecados. E encontramos em Cristo algo mais valioso e mais doce, que é sem comparação. Já que possui todas as características anteriormente mencionadas, ela, a lei, é capaz de nos preservar da tentação, do pecado, do erro, dos falsos ensinos e de todas as demais ameaças à saúde do nosso coração. Só a palavra em nós pode nos preservar. É por meio da palavra que pensamos, sentimos e decidimos corretamente. A palavra de Deus não apenas informa, ela transforma, restaura, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. O que eu e você necessitamos é de aconselhamento bíblico, discipulado pessoal. Nós procuramos nas terapias aquilo que Deus nos deu na palavra. Infelizmente. Nós procuramos na sabedoria do mundo aquilo que Deus nos deu na sabedoria do alto. Nós vivemos debaixo de rótulos filosóficos e psicológicos, porque nós não entendemos o que é ser e a complexidade do que é ser a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós vivemos incontentes, ansiosos e às vezes tristes, porque o nosso coração está longe do Senhor. E nós precisamos de ensino e conhecimento bíblico para responder corretamente à dinâmica da vida. E é por isso que o versículo de número 7
ele começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma, a palavra alma no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, significa a restauração do homem por completo. Lembra que eu já disse? Alma, espírito e coração são termos intercambiáveis que apresentam o homem por completo. Aqui não há limitação. A nossa restauração não química é feita pela palavra de Deus. É por isso que nós precisamos de aconselhamento bíblico e discipulado pessoal. É isso que nós precisamos para lidarmos corretamente com as aflições da nossa vida e respondermos aos relacionamentos de forma pacificadora, santa. Nós precisamos da Escritura. O contato com a palavra do Senhor nos revela um Deus que não é apenas o Criador do universo, mas o governador justo. Ele estabelece limites, ele mostra o caminho da vida, mas essa revelação nos confronta, porque todos nós transgredimos a lei. É por isso que na última declaração do Salmo encontramos um libertador misericordioso. Os últimos versículos de 11 a 14 nos mostra que Deus é o nosso Redentor. Olha o que o salmista diz, versículo 11. Além disso, porque eles se admoesta o teu servo, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Salmo 19 começa com a declaração da natureza e termina com a declaração do salmista. Nos versículos finais, vemos o salmista reconhecendo que é um pecador. Diante do Deus Santo, o salmista diz: eu sou pecador. Ele pede libertação, purificação e perdão. Ele clama por graça. Depois de contemplar a glória de Deus na criação e reconhecer a sua santidade e bondade na lei, o salmista volta-se para si mesmo e percebe sua profunda necessidade de redenção. O Deus que criou os céus e estabeleceu sua palavra como lei perfeita é também aquele que se aproxima do pecador para purificá-lo e restaurá-lo. Este é o nosso Deus. Ele não é só onipotente. Ele não é só juiz. Ele também é libertador de escravos. Aqui vemos Deus como o libertador misericordioso. Davi reconhece que pecou contra o legislador justo e clama por perdão. E a resposta? Qual é a resposta de Deus? Misericórdia e redenção. O último versículo do Salmo, Davi declara que este Deus é a sua rocha, o seu fundamento e o seu redentor. Essa declaração nos diz que este Deus está disposto a salvar homens e mulheres que pecam. E assim como ele se tornou o libertador de Davi, ele também é o nosso libertador.
A bênção que a lei de Deus gerou no coração do salmista foi a conversão e o arrependimento contínuo. A criação anuncia que Deus é o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. A linguagem da natureza é universal, dia após dia, noite após noite, sem palavras, mas com um testemunho claro e ininterrupto da glória divina. No entanto, é somente ao contemplar a glória de Deus revelada na lei, revelada na Torá, revelada na palavra inspirada do Senhor, que o salmista vai além. Ele reconhece que esse Deus glorioso é também o Deus que fala, que instrui e que transforma o coração humano. Diante disso, o salmista culmina em uma resposta pessoal, nos convidando a uma resposta pessoal também. Diariamente, o salmista confessa seus pecados ocultos, clama por purificação e pede que as palavras de sua boca e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor. Será que o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca, são agradáveis aos ouvidos do nosso Deus onipresente? Assim, o Deus que a natureza revela como Criador, a Escritura revela como Redentor, como Libertador. O Deus que cria e ordena todas as coisas, também se inclina em amor para redimir aqueles que, como Davi, reconhecem sua necessidade de redenção, de salvação. A glória de Deus, declarada pelo salmista, revela a bênção do perdão de pecados. Nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. E como nós precisamos disso, não é verdade? O perdão dos nossos pecados, a quitação da nossa dívida. Só podemos conhecer a salvação quando entendemos que o escultor onipotente e legislador justo também é o libertador misericordioso. Deus nos salva por graça. A criação nos assombra, a lei nos confronta, mas é a misericórdia de Deus que nos transforma em seus filhos. Eu quero concluir dizendo uma coisa. A revelação da glória de Deus na criação, na lei e na redenção são intencionais. Lembra da palavra no começo? Nosso Deus é um Deus intencional. Porque revelam que o nosso Deus é um escultor onipotente, um legislador santo e um libertador misericordioso que abençoa toda a sua criação e salva a sua igreja. Quais são as bênçãos contidas no discurso da glória de Deus? Provisão, confrontação e libertação. Provisão para que haja vida, confrontação dos nossos pecados para conversão e arrependimento, e redenção para a vida eterna. Este salmo nos mostra isso, que o nosso Deus é um Deus que em seu discurso se revela como o Redentor de homens caídos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoa amanhã
com esse discurso silencioso da tua provisão. Nos abençoa também amanhã com esse discurso registrado e audível da tua palavra em nossas vidas. Que possamos gastar tempo com a tua palavra. Nos abençoa também no amanhã, também no hoje, com a verdade de que nada pode nos separar do teu amor, porque a tua libertação para nós é eterna. Os nossos pecados, os nossos erros não podem nos separar do teu amor. E glória a ti, Deus Santo, por isso. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.